Vamos ver as matrizes especiais, os tipos de matrizes, né? As principais matrizes que nós temos dentro do estudo desse assunto novo. O que são essas matrizes especiais? Eu posso, na hora de resolver uma questão, pedir uma matriz linha. O que é uma matriz linha? É uma matriz que possui uma única linha. Se ela só tem uma linha, ela pode ter infinitas colunas. Então vamos pegar um exemplo de uma matriz linha, professor. A matriz A, que ela só tem uma linha. Vamos começar com 0, 8, 7, 4 e 1. Veja que essa matriz, como é que se representa essa matriz? É uma matriz A formada só por uma linha. Observe que aqui eu só tenho uma linha. E quantas colunas, professor? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então é uma matriz 1 por 5. Veja que quando ela é uma matriz matriz linha, desculpa, ela só tem somente uma linha. A quantidade de coluna você pode variar. Agora, o que não pode variar é que você só pode ter uma linha somente. Vamos ver agora o que é uma matriz coluna. Logicamente, uma matriz linha tem uma única linha, infinitas colunas. Uma matriz coluna é uma matriz que só tem uma coluna e infinitas linhas. Vamos ver um exemplo aqui de uma matriz B formada por uma única coluna. Menos 6, 7, 0 e 4. Veja que essa matriz é uma matriz B, que ela tem quantas linhas? 1, 2, 3, 4. 4 linhas. E quantas colunas? Ela só tem uma coluna, formada pelo menos 6, o 7, o 0 e o 4. Então ela é uma matriz 4 por 1. Ela só tem uma única coluna. Não esqueçam disso, matriz linha e matriz coluna. O que é uma matriz nula? Uma matriz ela é dita nula quando possui todos os seus elementos iguais a 0. Não importa a ordem. Desde que os elementos dela são todos iguais a 0, você tem uma matriz nula. No caso aqui é uma matriz o quê? Ela tem uma linha e 3 colunas, mas ela é uma matriz nula. A matriz B, vamos imaginar que ela tem aqui ela tem aqui 0, 0, 0 e 0. Veja que essa matriz ela tem quantas linhas? Ela tem 1, 2 linhas e quantas colunas? 1, 2. Então a matriz nula, 1 por 3 e 2 por 2. Não esqueça que a matriz é uma matriz 2 por 2, é uma matriz que nós vamos ver agora como sendo matriz quadrada. Não esqueçam disso. Agora, a matriz nula, todos os elementos iguais a 0. Pode também ter uma representação dessa matriz nula como, professor? Pode ser que você encontre algumas questões envolvendo essa matriz nula representando assim, a matriz 0, ou representando como 0, como matriz nula, e você coloca a ordem dela, 1 por 3. Então, nesse caso aqui é uma matriz 2 por 2. Representa-se matriz nula desse modo também. Vamos ver o que é uma matriz quadrada. Uma matriz ela é quadrada quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Acabei de fazer um exemplo, o número de linhas é igual ao número de colunas. Vamos ver uma matriz quadrada. Normalmente, quando se refere a matriz quadrada, a gente só coloca a palavra ordem 2. Então, vamos ver uma matriz M, por exemplo, quadrada de ordem 2. Quando a gente diz ordem 2, estamos dizendo que é uma matriz 2 por 2. Ela tem 2 linhas e 2 colunas. Não esqueçam disso. Então, aqui, vamos pegar o exemplo 10, 7, 4 e menos 2. Veja que essa matriz, ela tem 1, 2, então é uma matriz M que tem 2 linhas. Quantas colunas? 1, 2 colunas. Então é uma matriz quadrada de ordem, que nós chamamos de ordem 2. O que é uma matriz quadrada de ordem 3? Ela é 3 por 3. Por quê? Ela tem 3 linhas e 3 colunas. Vamos ver uma matriz aqui, uma matriz P, quadrada de ordem 3. Menos 1, 0 e 4, 6, 5 e 2, menos 2, 7 e 9. São exemplos, são números aleatórios que eu estou colocando dentro da matriz. Vamos ver agora como é a ordem dessa matriz. É uma matriz P, que ela tem quantas linhas? 1, 2, 3 linhas. Então, a matriz 3. E quantas colunas? 1, 2, 3. Então, é uma matriz 3 por 3, matriz de ordem 3. Continuando, vamos continuar com as observações sobre os tipos
ou a representação de uma matriz quadrada. Uma matriz, quando uma matriz não é quadrada, ela é chamada matriz retangular. Retangular, ou seja, você tem o comprimento e tem a largura, ou seja, o número de linhas e o número de colunas são diferentes. Linhas e colunas diferentes, chamada de matriz retangular. Linhas e colunas iguais, nós chamamos de matriz quadrada. Quando nós tivermos, na segunda observação, quando nós tivermos uma matriz quadrada de ordem n, né, uma ordem n qualquer, ordem 2, ordem 1, ordem 3, ordem 4, nós temos que identificar sempre duas diagonais, o que nós chamamos de diagonal principal e o que nós chamamos de diagonal secundária. Vamos ver o que é uma matriz quadrada, onde você identifica as diagonais. Vamos pegar aqui um exemplo, a matriz A, de ordem 3 por 3. Vamos representá-la aqui de modo, com esse colchete grande, os seus elementos. Se ela é uma matriz de ordem 3, né? Ordem 3 quer dizer que ela é uma matriz 3 por 3. O que eu vou fazer? Como ela tem 3 linhas e 3 colunas, eu indico que você faça isto na hora da escrita da matriz. Aqui você tem uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Quantas colunas? Veja, as colunas você tem aqui o quê? Uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. Então você tem aqui a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. O encontro dessas linhas com essas colunas é a quantidade de elementos que vai ter essa matriz. Então veja que o encontro dela, veja que esse primeiro elemento, como é que eu represento esse primeiro elemento? Eu digo sempre o endereço dele, que é a linha e a coluna. Então aqui eu tenho um elemento A11. Esse elemento, qual é esse elemento, professor? Ele está na primeira linha, só que agora onde? Segunda coluna. Então ele é o elemento A12, ou A12, né? Esse elemento, professor, está onde? Está na primeira linha e na terceira coluna. Ele é A13, ou o que a gente chama de A13, né? No caso seria o nosso A13. Normalmente a indicação é de cada um que vai representar a sua matriz. Vamos ver agora como é que elemento seria este. Veja que ele está onde? Ele está na segunda linha, então ele é o A2 e está onde? Na primeira coluna. Então ele é o A21. Esse elemento, professor, segunda linha, segunda coluna, A22. Esse elemento, professor, é o A23, segunda linha e terceira coluna, A23. E assim sucessivamente, aqui seria quem? O A31, aqui será o A32 e aqui será o A33. Veja que essa matriz aqui ela é uma matriz quadrada. Ela tem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, né? Linhas aqui, ó, quantidade de linha 3, colunas também 3. Agora, o que é de fato uma diagonal, que nós chamamos de diagonal, chamada de diagonal principal? A diagonal principal, os elementos, só um instante, os elementos, eles têm, possuem índices iguais. Veja aqui, índice, o A11, o A22 e o A33. Veja que os elementos são iguais. Então, isto aqui é o que nós indicamos como sendo a nossa diagonal principal. Não esqueçam disto. Diagonal principal, os índices são iguais. Vamos ver agora o que é a diagonal secundária. Se eu tenho uma matriz quadrada, a diagonal secundária vai ser o que, professor? Só um instante. A diagonal secundária, veja, na nossa matriz, que nós representamos aqui há pouco, que a diagonal secundária vai ser esta diagonal. Veja que aqui eu tenho uma diagonal secundária, que nós representamos aqui como sendo a nossa diagonal secundária. Vamos representá-la já aqui nesse espaço abaixo para entendermos o que é de fato essa diagonal secundária. Vamos pegar a nossa matriz A anterior, que nós temos aqui, é o A11, o A12, o A13. Aqui nós vamos ter o A21, o A22, o A23. Aqui nós vamos ter o A31, o A32 e o A33.
quem de fato é essa diagonal que nós chamamos de diagonal secundária, onde ele diz que os índices é a soma de n mais 1, onde esse n aqui é a ordem da matriz. Qual é a ordem da nossa matriz? 3. Então eu vou somar 3 mais 1. Ó. Veja que aqui, ó, veja que aqui é o nós denominamos de diagonal, ó, a diagonal secundária. Isso aqui é o que nós chamamos de diagonal secundária. Desculpa, diagonal secundária é a nossa representação. Então veja, o índice, se você pegar a ordem da matriz que é 3, se eu somar 3 mais 1 vai dar 4. Se eu pegar esse elemento, a ordem da matriz, no caso, se eu somar aqui no caso 2 mais 2, isso aqui nós vamos ter igual a 4. E se nós pegarmos 1 mais 3, nós vamos ter 1 mais 3 igual a 4. Veja que nesse caso, a ordem, no caso da matriz, sempre vai ser o n mais 1. Então, a soma desse termo aqui sempre vai ser 3 mais 1, que vai dar quanto? 4. Então, veja que todos, de fato, da diagonal secundária representam a soma igual a 4. Um detalhe que eu queria chamar a atenção é que a outra diagonal que nós temos é chamada, que nós já vimos, é denominada de diagonal principal. Desculpa, diagonal principal seria este aqui, os elementos. Isso aqui é o que nós chamamos de diagonal principal. Eu queria chamar a atenção para uma coisa. Professor, e esses elementos que sobraram? O A2, o A12, o A23, o A21 e o A32. Eles não pertencem a diagonal nenhuma, porque para ser diagonal tem que ser uma matriz quadrada, onde você pega essa representação como eu representei há pouco. Então, observe que nós vimos aqui a definição, a representação, vimos exemplos e vimos aqui a introdução das principais tipos de matrizes. Então, quanto a essa representação de matrizes, o que nós temos que observar é que, por exemplo, eu vou só concluir aqui essa representação de matriz quadrada. Se eu pegar aqui uma matriz, vamos pegar aqui uma matriz quadrada de ordem 2, né, para a gente ver como é que representa isso. Uma matriz quadrada de ordem 2, quando eu digo ordem 2, eu estou dizendo que ela é 2 por 2. Então, ela vai ficar como, professor? Vai ficar o A11 e o A12. O A21 e o A22. Como assim? Ela tem quantas linhas? 2 linhas. Primeira linha, segunda linha. E ela tem quantas colunas? Primeira coluna, segunda coluna. Então veja que eu tenho essa representação como sendo a matriz quadrada de ordem 2. Outra coisa que queria chamar a atenção de vocês, quanto à diagonal. Diagonal principal, os índices são iguais. Diagonal principal, índices iguais, ó, 22 e 11. E diagonal secundária, como a ordem agora é 2, então é n mais 1, ou seja, 2 mais 1. A soma sempre tem que dar 3. 1 mais 2 é 3 e 2 mais 1 é 3. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário sobre a nossa aula, para que o nosso canal cresça cada vez mais.